Se falando em Tribunal de Contas, quem está ao vivo aqui nos estúdios do Balanço Geral é o procurador, doutor João Augusto Bandeira de Mello. Doutor João, muito prazer em cumprimentá-lo, bom dia para o senhor. O senhor agora foi reconduzido para o cargo de procurador-geral, que chama lá no Tribunal de Contas. E qual o papel do Ministério Público Especial de Contas lá no Tribunal de Contas? Bem, bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores. O papel, nós somos um Ministério Público especializado que atua, tal qual o Ministério Público Estadual atua perante o Poder Judiciário Estadual, nós temos um Ministério Público de Contas que atua perante o Tribunal de Contas. E aí temos, basicamente, as funções de Ministério Público, que são basicamente duas. Nós participamos emitimos parecer em todos os processos julgados pelo Tribunal de Contas. Então, por exemplo, nesse processo que foi passado aqui na entrevista, teve um parecer do Ministério Público de Contas, um parecer, inclusive meu, que foi no sentido do voto do conselheiro Clóvis Barbosa. Então, participamos e emitimos parecer em todos os processos. Todas as deliberações do Tribunal de Contas têm um parecer do Ministério Público de Contas. E, ao lado disso, nós também podemos oferecer denúncia, representações, que é o nome técnico, que seria o quê? Seria demonstrar perante o tribunal a necessidade de uma atuação, necessidade de auditoria, necessidade de uma emissão de uma medida cautelar, enfim, qualquer medida que o Tribunal de Contas possa, a gente pode pleitear ao Tribunal de Contas ou alguma medida que possa proteger a ordem jurídica, a lei e também o erário, que é muito importante. O senhor falou nesse caso aí da GEAR, que o senhor se manifestou favorável ao entendimento do conselheiro Clóvis Barbosa, ou seja, está errada a concessão da gratificação, da forma como está sendo feita? Nesse caso concreto, tanto a equipe do conselheiro Clóvis Barbosa como a nossa visão do Ministério Público, que há um problema na regulamentação da GEAR. Dada uma liberdade muito grande a quem concede a GEARC de definir os percentuais. E sabemos que em direito público a liberdade do administrador é mais reduzida. Então entendemos que além do fato do conselheiro Clóvis colocou, que ela é uma gratificação específica para quem trabalha com convênios, além disso, os percentuais de gratificação, na nossa visão, deveriam ser mais objetivos. Dizer o motivo, o motivo e o percentual específico em relação àquilo. Porque um ganha 100% e outro ganha 50%. Pois é, exatamente. Estabelecer critérios. Critérios objetivos para que, está ganhando tanto porque ele está se enquadrando naquela tipologia prevista na lei. Então, seria a dissonância seria basicamente essa. Doutor João Augusto, o Ministério Público que atua no Tribunal de Contas, o senhor entende que a função do Tribunal de Contas como um todo é uma função mais punitiva ou uma função mais educativa? Veja, Fábio, isso é uma questão muito relevante, muito importante, muito bom você ter perguntado. O que é o controle? O que é controlar? Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas são órgãos que fazem parte do controle externo da administração pública, ou seja, controla a administração pública. E o que é controlar? Controlar é garantir que um determinado objetivo ou resultado seja alcançado. Então, no caso, qual é o objetivo e o resultado que queremos? Estava até vendo a entrevista do senador Álvaro Dias, ele colocando muito bem que o que a população quer é uma administração pública eficiente, correta, que os serviços públicos funcionem com perfeição. Então, escola de qualidade, saúde de qualidade, segurança, etc, etc. Então, qual é a função do órgão de controle? É garantir que esses objetivos aconteçam. E temos meios para isso. E aí temos meios didáticos, cursos, com uma entrevista como essa também, de certa forma, ajuda na didática. Temos elaboração de resoluções, mostrando o que deve ser feito. E o braço punitivo, na realidade, ele é mais um meio, e concordo com muitos que dizem, é um meio, digamos assim, é a última ratio, como se diz em direito, é o último instrumento que deve ser usado para que as coisas voltem no trilho. Então, realmente, a função é que as coisas funcionem bem. É como o juiz de futebol, né? Se tiver tudo bem, ele não precisa se manifestar. Mas se necessário puxar um cartão aqui, outro ali, ele vai ter que fazer para que as coisas voltem aos trilhos. Para que o jogo termine e não faça como aquele jogo Bahia e Vitória, que terminou naquela confusão toda. Doutor João Augusto, o cidadão que está nos acompanhando agora em várias cidades do estado, ele pode
recorrer ao Ministério Público Especial de Contas para levar uma denúncia, para levar uma informação de algo que ele entenda que está sendo feito de forma errada no município dele? E como ele pode fazer isso? Pode, Fábio, e é exatamente isso que é o espírito mais moderno que os tribunais de contas e o Ministério Público de Contas têm trabalhado, é exatamente esse. O Tribunal de Contas e o Ministério Público não pode estar em todos os lugares, ele não pode ter essa onisciência de saber tudo o que está acontecendo. Então, temos que ter a população, a sociedade em geral, o cidadão, como parceiro efetivo dessa questão. Então, ele pode, tem vários caminhos, ele pode apresentar uma denúncia diretamente ao Tribunal de Contas, isso é uma questão prevista constitucionalmente. O Tribunal de Contas tem uma ouvidoria, que você pode também levar o seu problema via ouvidoria. E pode também remeter diretamente ao Ministério Público de Contas, é só endereçar ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que sou eu, e que trazer essa notícia, que aí vamos trazer isso como uma informação e como nós temos... E é possível ele fazer isso e pedir para não ser identificado, para evitar, se for servidor público, por exemplo, para evitar uma retaliação? Pronto, no caso, para uma representação, uma denúncia, tramitar ela como um processo, necessita da identificação. Mas isso não impede que, se assim o desejar, pode trazer uma notícia pedindo para não ser identificado. Essa notícia vai ser tratada como uma informação de inteligência. E aí, no âmbito interno do Ministério Público, podemos fazer algumas averiguações. E entendido que a questão é pertinente e tem materialidade, nós, como temos poder de iniciativa, podemos apresentar aquilo ali como se fosse uma iniciativa do Ministério Público. Talvez um dos instrumentos mais importantes, aí o Tribunal de Contas teve uma participação efetiva para que isso acontecesse, são os portais da transparência. É ali que o cidadão tem acesso a tudo que acontece no seu município, basta que ele acesse. Como é que muita gente não acessa? Os portais, os municípios hoje, eles estão, digamos assim, enquadrados naquilo que o Tribunal de Contas entende como correto em relação ao portal da transparência, ou ainda tem município que, digamos assim, está dando um drible, tentando dar um drible no Tribunal de Contas? Veja, Fábio, houve um avanço muito grande, você tem razão, houve um avanço muito grande nos portais de transparência aqui no Estado de Sergipe. O Estado de Sergipe tinha uma posição desconfortável no cenário nacional e houve um avanço muito grande, né, atuação firme do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas nesse sentido, e houve um incremento muito grande. E lembrando de controle, como você também colocou, a gente quer que um determinado objetivo seja alcançado, e nada melhor do que para evitar coisas erradas do que os dados estarem transparentes, acessíveis a toda a sociedade, para que exatamente a sociedade possa dizer o que é que está errado. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, ainda há alguns municípios que ainda precisam de uma melhora, não tenho a lista aqui agora de cabeça, mas a gente sabe que tem alguns municípios que, às vezes, o tribunal aperta, aí ele melhora, aí depois passa uns meses, relaxa um pouquinho. E ainda temos um desafio muito grande também, as prefeituras estão numa situação melhor, mas tem os outros órgãos e entidades públicas, todos têm que ser transparentes, e aí tem câmaras ainda e algumas empresas públicas que já estão um pouco recalcitrantes, mas como a função do controle é essa, vamos trazendo todos aos trilhos. Porque a transparência não é apenas para a prefeitura, a transparência é para a prefeitura, para as câmaras de vereadores, enfim, para todos os, onde houver. Inclusive o Tribunal de Contas tem também o seu portal de transparência, o Ministério Público Estadual tem um portal, aliás, um dos mais bem avaliados do Brasil, é o do Ministério Público do Estado, enfim, onde houver recurso público tem que haver transparência. Essa é a regra. Essa é a regra, exatamente. E por esses vários motivos. Você veja, transparente permite que a população, a imprensa e as próprias autoridades de controle fiscalizem melhor porque o dado está acessível. Essa é uma questão. E outra questão, em mantendo os portais de transparência atualizados, o próprio ente público está garantindo que a sua contabilidade esteja atualizada, os seus dados internos estejam atualizados. Então, é uma ferramenta de gestão também. Então, isso é bom para quem fiscaliza, mas é bom também para quem pratica, porque sua administração fica muito mais eficiente por aquela obrigação de estar sempre em dia com as suas informações. Doutor João Augusto, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa, parabéns pela recondução, o senhor é um profissional extremamente respeitado no Estado pela sua atuação
no Tribunal de Contas, e boa sorte aí. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder trazer essas notícias de controle, sempre contando com a população como parceira do controle externo para que os serviços públicos possam funcionar ao contento. Olha, você que está nos acompanhando aí, em qualquer cidade do estado, você tem direito de acompanhar tudo o que acontece na prefeitura da sua cidade, na Câmara de Vereadores na sua cidade, o que é que foi gasto, quanto entrou, quanto saiu, de que forma saiu. Basta que você acesse ao portal da transparência. Se não está funcionando, aí você vai lá na ouvidoria do Tribunal de Contas e passa a informação de que na sua cidade o portal não está funcionando.